uma edição do Jornal da Tarde, uma produção do jornal O Estado, diretamente aqui dos estúdios do jornal O Estado MS. Confira agora os destaques desta edição. A Anistia Internacional divulgou hoje o documento denominado O Labirinto do Caso Marielle Franco, que analisa o caso em 5 eixos temáticos e alerta para a ausência de respostas. Empresário do ramo de mineração é executado com tiros de pistola na madrugada desta quinta-feira aqui na capital. Polícia Civil prende uma mulher de 23 anos suspeita de integrar um grupo criminoso que dava golpes no comércio de Campo Grande. Candidatos e partidos políticos que disputaram o segundo turno têm até às 7 horas da noite deste sábado para prestar contas da campanha à Justiça Eleitoral. Estas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da Tarde, que está no ar. A BR-163 corta todo o território de Mato Grosso do Sul. A rodovia tem 845 quilômetros de extensão no estado. A previsão era que a estrada fosse totalmente duplicada até 2020, porém, o prazo não deve ser cumprido. Em abril de 2017, as obras foram paralisadas. 4 meses depois, a concessionária que administra a rodovia anunciou a retomada parcial das obras, mas em maio deste ano, as obras foram paralisadas novamente. A concessionária entrou com processo na Justiça Federal contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A empresa informou que aguarda a resposta da Justiça. As obras de duplicação começaram em 2014. Segundo o Tribunal de Contas da União, até março de 2018 deveriam ter sido contemplados pelo menos 193,5 km de duplicação. Mas segundo a concessionária, até junho foram entregues 150 quilômetros. A empresa pede a revisão de contrato da concessão para alterar o cronograma de investimentos e alega que, além da duplicação, já fez melhorias na pavimentação de 520 quilômetros, totalizando R$2 milhões em investimentos. O vereador José Anacleto da Silva, do MDB de Eldorado, cidade a 441 quilômetros de Campo Grande, morreu em um acidente na tarde desta quarta-feira, no quilômetro 70 da BR-163, próximo a Itaquiraí. De acordo com as primeiras informações, José Anacleto conduzia uma caminhonete, teria invadido a pista contrária e colidido contra um caminhão. Ainda não se sabem as causas do acidente. Ele estava acompanhado pela sobrinha, de 22 anos. De acordo com a equipe médica, ela não sofreu ferimentos graves. A jovem, que está grávida, passa por observação no Hospital São Francisco, em Itaquiraí. O vereador, de 69 anos, era segundo secretário da Câmara de Eldorado. O Centro de Controle de Zoonoses oferece 500 vagas para castração de felinos. Mais detalhes na reportagem de Marcos Tenório. Neste feriado nacional, muita gente madrugou em frente ao Centro de Controle de Zoonoses em busca de uma senha para a castração do seu felino. Os atendimentos começaram às 7 horas da manhã e as senhas foram entregues por ordem de chegada. A médica veterinária Ana Paula fala que as 500 vagas disponibilizadas foram de uma ação conjunta. Então, é uma ação conjunta com Conbeia. Tá, então, essas 500 vagas são extras, realmente, tá, que a Prefeitura de Campo Grande proporcionou, junto com o Conbeia, tá, para atender melhor a população. O Conbeia, Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, disponibilizou o recurso que deu à população as vagas extras para a castração de felinos. Uma das integrantes do órgão, a funcionária pública Adriana de Souza, fala que ações como essa serão feitas em 2019.
Essa é a primeira ação realmente do Combeia nesse ano de 2018, porque ele foi criado muito recentemente, ele tem apenas 7 meses de criação. Mas nós já estamos com outros projetos para que mutirões como esse aconteçam a partir de 2019. As pessoas que conseguiram uma das senhas tiveram que ficar no local para fazer o agendamento para poder trazer o seu animal para castrar em uma outra data ainda neste mês de novembro. A professora Marlene chegou às 5h40 da manhã para conseguir apenas uma senha para castrar um dos seus 11 gatos. A gente precisa combater tudo isso, porque vão dando cria e vão surgindo, e é gato do vizinho, é gato do que abandonam na rua. No caso, os meus gatos começaram pelo seguinte: abandonaram 3 gatinhos pequenininhos, bebezinhos na rua, e aí uma pessoa pediu para me dar socorro. Aí eu dei o socorro nesses 3 gatinhos, e a fêmea desses gatinhos deu cria e foi virando tudo isso. Hoje foram 500 vagas disponibilizadas. No próximo dia 20 serão mais 420. Mas a pessoa que pegar a senha pode realizar o agendamento durante a semana. O animal castrado sai microchipado, vacinado contra a raiva e com uma receita médica. A última a conseguir a senha foi a Laís Fernanda. 500. Ai, mentira. Ai, Bom dia. Ai. E não é pra mim, eu vou ter uma amiga. Ela chegou por volta das 6h30 da manhã e relatou que quando viu que as senhas haviam acabado, o seu coração disparou, mas no final tudo deu certo. E a hora que eu vi que acabou a senha, eu fiquei, meu coração disparou, mas aí deu certo, foi a última, e vai dar certo. A Polícia Civil prendeu uma mulher de 23 anos, suspeita de integrar um grupo criminoso que dava golpes no comércio de Campo Grande. O alvo principal eram empresas de materiais de construção, com ao menos 4 vítimas, conforme a investigação. O golpe funcionava da seguinte maneira: primeiro eram feitas compras na internet com cartões de banco furtados, roubados ou falsificados, incluindo materiais de construção, hidráulicos, elétricos, mobília e eletrodomésticos. No momento da entrega, contratavam um freteiro para levar até um determinado endereço. O integrante do grupo, ainda conforme a polícia, acompanhava todo o processo e recebia a encomenda. Em um destes casos, a jovem foi flagrada pela polícia. Desconfiado de fraude, o representante de uma empresa entrou em contato com o titular do cartão quando foi informado que nenhuma compra havia sido feita na loja. Sayara Gonçalves estava em casa na Vila Planalto quando foi presa e encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC Centro. O delegado Antônio Rivas Júnior disse que ela é mentora dos golpes e o namorado dela também foi levado para a delegacia, porém qualificado apenas como testemunha. Apontada como chefe do esquema criminoso, ela vai responder por estelionato e associação criminosa. O empresário do ramo de mineração, Cláudio Simão, de 47 anos, foi executado com tiros de pistola por volta das 0h50 desta quinta-feira na rua Patagônia, no Jardim Bela Vista, área nobre de Campo Grande. De acordo com o delegado plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro, Antônio Souza Ribas, o empresário retornava de uma viagem ao Rio de Janeiro. O filho de 23 anos foi buscar o pai, acompanhado de um amigo da família. Os 3 seguiam para casa em uma caminhonete conduzida pelo filho e tendo como passageiro o empresário. Quando chegaram à residência e abriram o portão, perceberam que um carro de cor escura parou na esquina da rua e o passageiro desceu. O suspeito disparou diversos tiros. A perícia encontrou 13 cápsulas deflagradas no local. De acordo com a polícia, o empresário foi atingido por 2 tiros, um no braço, que atingiu também o tórax, e um nas costas. O filho foi atingido no pulmão e está internado na Santa Casa de Campo Grande. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O amigo que estava no banco traseiro não foi atingido. Mais detalhes da ocorrência não serão divulgados neste momento para não atrapalhar as investigações. Asfalto, insegurança e irregularidade dos terrenos preocupam moradores do Portal da Lagoa. Mais detalhes na reportagem de Igor Avance. Bairro Portal da Lagoa está localizado na saída para Rochedinho. A 12 quilômetros do centro de Campo Grande, o local é considerado zona rural da cidade e não consta na lista oficial de bairros da prefeitura.
Residem no Portal da Lagoa cerca de 700 famílias, que parecem esquecidas pelo poder público. Matos, ruas sem asfaltos e insegurança. Mas essas não são as únicas reclamações dos moradores aqui do bairro Portal da Lagoa. A regularização dos terrenos, coisas que eles clamam há mais de 20 anos, também tiram os sonos dos moradores. Dona Luísa é moradora e comerciante no bairro. Ela diz que os assaltos acontecem e as rondas policiais chegam a ir ao local, mas que elas não permanecem no bairro. Sempre está acontecendo, né? A ronda policial também, ela vem, mas não está sendo suficiente, né? Porque eles vêm, mas não podem permanecer aqui, né? Então está complicado aqui para nós. Mas a falta de segurança não é a única reclamação da moradora. Para a Dona Luísa, as irregularidades imobiliárias também precisam ser solucionadas. Por falta de nós não ter a escritura, né? Por nós não estar pagando IPTU. Então eu acho que fica muito difícil o prefeito querer investir e fazer alguma coisa aqui para nós, né? Porque esse impacto aí já está rolando há bastante anos entre a prefeitura e a imobiliária. Então, a gente só tem esperança que vai melhorar, né? Mas então, para melhorar, tem que ser tudo regularizado. Dona Rafaela Cristal é moradora do bairro Portal da Lagoa há 5 anos. Seu barraco fica em um espaço invadido. Segundo ela, houve reuniões no centro comunitário e prometeram que seriam feitas demarcações de terras para cada morador e as regularizações dos terrenos. Nós tivemos uma reunião na centro comunitário, falou que ia cortar para a gente, não cortou até agora, né? Eu queria, não quer pagar, que venha, corta para a gente e cada um, né, para poder pagar. A moradora diz que quer pagar pelo espaço onde mora e que pretende construir uma casa melhor. Ela também clama pelo poder público. Né, o terreno, quer o terreno regularizado, não quer porque quer fazer uma casa melhor, porque eu sou doente, né? E eu preciso. Dona Antônia Aparecida Gomes da Silva é pastora e uma das mais antigas moradoras do bairro. Ela chegou ali em 1999, portanto reside há 19 anos. Ela pede para que os governantes olhem mais para o Portal da Lagoa. Eu acho que os governantes que a gente tem aqui, do tempo que a gente está aqui, já que é um bairro, eu acho que ele devia cuidar mais do povo carente aqui que precisa. O que mais o povo aqui são um povo carente, né? Um povo necessitado, um povo que falta muito carinho, muito amor. Então eu acho que eles deviam velar mais pela gente, né? Aqui nós não temos nada, nós não temos uma creche, nós não temos nada para uma mãe de família, para nada, não temos nada. Já era para ter alguma coisa aqui, né? Nem um mercado bom a gente não tem. A gente tem 2 pequenos aqui, mas é difícil, tudo depende do centro, né? Dona Antônia também reafirma que ninguém possui imóveis regularizados no bairro. Então, muitas parcelas daqui eu paguei em juízo, porque era para a Enersul, era para a rede de luz que a gente tinha que pagar, para a água, né? Então, a gente pagamos os boletos em juízo. Aí depois, como nunca fizeram nada, não foi nada aquilo que prometeu para a gente estacionou e espera que entre a providência para a gente continuar, né? Ter seus documentos em dias, suas localidades em dias, né? Porque a nossa intenção é essa, é de ver crescer aqui, né? Os candidatos e partidos políticos que disputaram o segundo turno das eleições deste ano têm até às 7 da noite deste sábado para prestar contas da campanha à Justiça Eleitoral. No âmbito nacional, participaram do segundo turno das eleições Jair Bolsonaro, eleito presidente pela coligação PSL-PRTB, e Fernando Haddad, pela aliança PT-PCdoB. Bolsonaro e o PSL já entregaram as prestações de contas ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, mas a documentação ainda está pendente de julgamento. Essa etapa é condição para que o presidente eleito seja diplomado no dia 10 de dezembro, data acertada entre o TSE e o governo de transição. Antes do julgamento, a campanha de Bolsonaro terá de apresentar esclarecimentos sobre inconsistências identificadas na prestação de contas. Pela legislação eleitoral, o candidato que não prestar contas fica impedido de obter certidão de quitação eleitoral e não poderá ser diplomado. A sanção para o partido que deixar de apresentar as contas é a perda do direito ao recebimento dos recursos do fundo partidário. Conforme o TSE, todos os candidatos devem prestar contas, inclusive os que tenham renunciado à candidatura ou desistido dela, bem como os que foram substituídos e aqueles que tiveram o seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral. Nesses casos, a prestação deve abranger o período em que os candidatos participaram do processo eleitoral, mesmo que não tenham realizado campanha.
O TSE informa ainda que no caso de falecimento do candidato, a responsabilidade da prestação de contas é do seu administrador financeiro. No dia em que se completam 8 meses dos assassinatos da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, e do motorista Anderson Pedro Gomes, a Anistia Internacional recomendou que uma comissão externa independente acompanhe as investigações em curso no país. Para a entidade, o grupo deve ser formado por peritos, juristas e especialistas sob o argumento da existência de lacunas em relação ao crime. A preocupação da organização não governamental é verificar se todas as linhas de investigação estão sendo exploradas, se há negligência e também interferência indevida na investigação criminal. O homicídio ocorreu na noite do dia 14 de março, no centro do Rio de Janeiro, quando Marielle saía de um evento político. A Anistia Internacional divulgou o documento denominado O Labirinto do Caso Marielle Franco, que analisa o caso em 5 eixos temáticos e alerta para a ausência de respostas e para as informações desencontradas. A organização não governamental questiona também a forma como foram analisados os carros e aparelhos eletrônicos usados no crime e as câmeras de segurança da cidade, que teriam sido desligadas no local da emboscada no dia anterior. Nas imagens, um dos suspeitos aparece com um celular antes de entrar em um carro e fugir. A Anistia Internacional quer saber se o aparelho foi rastreado e se as placas foram clonadas. A entidade também levanta dúvidas sobre os procedimentos investigativos, pois os corpos de Marielle e Anderson não teriam passado por raio-x, conduta padrão em casos de homicídio, sob a justificativa de que não haveria equipamento disponível. Há ainda indicações, segundo a organização, de que o carro onde eles estavam não teria sido armazenado de forma adequada e policiais militares teriam dispensado as testemunhas oculares do crime, que também não teriam sido ouvidas posteriormente. Os movimentos feministas estão em uma luta constante pela igualdade de gênero, mas nem sempre elas conseguem obter êxito. Um estudo feito pelo Relatório de Desigualdade Global de Gênero 2017 indica que houve um aumento das disparidades entre homens e mulheres no planeta. Essa diferença entre os dois sexos é algo presente no dia a dia das mulheres, nas mais diversas situações do mercado de trabalho ao ambiente familiar. Segundo o IBGE, o rendimento das mulheres equivale a cerca de 3/4 da renda masculina. Enquanto a média da renda dos homens foi de R$ 2.306, a das mulheres foi de R$ 1.764, ou seja, as mulheres recebem 76,5% da quantia recebida pelos homens. No âmbito da educação, de acordo com a Unesco, as mulheres representam 2/3 dos 750 milhões de adultos sem habilidades básicas de leitura e escrita. No mundo, existem mais meninas do que meninos fora da escola. A situação fica ainda mais crítica quando se fala de política em que as mulheres ocupam menos de 15% das cadeiras das câmaras do Legislativo em 70 países. Esse número é válido tanto para a Câmara Baixa como para a Câmara Única, no caso de países em que não há 2 organismos em diferentes posições hierárquicas. Com um desempenho vital na vida das crianças, as mulheres chegam a gastar até 90% de sua renda com a família. Em comparação com os homens, o gasto deles fica em torno de 30% a 40%. Como são as mulheres que sempre assumem maiores responsabilidades na família, elas que sempre arcam com o gasto familiar, relacionado com a educação e a saúde das crianças. Os dados relacionados com a violência apontam que 1 em cada 5 meninas e mulheres na faixa entre 15 a 49 anos já foram casadas ou estiveram em uma união em que eram submetidas à violência física ou sexual por um parceiro íntimo ao longo dos últimos 12 meses. Bom, chegou a hora do nosso quadro Tá na Web. No vídeo de hoje, o desafio é tentar não rir. Vamos conferir. Tacatinga, deixa eu ver. Tacatinga dentro. Não, vai passear? Vamos passear? Só que, ó, para passear, olha aqui, papai. Para passear tem que tomar banho. Vamos tomar banho?
Banho? Aqui, ó, tomar banhozinho. Vamos tomar banho? Ô, Pipoquinha. Vamos passear, então. Vamos passear. Vamos passear? Isso, passear com papai. Só pra passear tem que tomar banho. Vamos tomar banho? Homem-Aranha, baile de favela. Homem-Aranha, baile de favela. Homem-Aranha, baile de favela. Meu filho, se vocês tivessem o que eu tenho, não precisava mais vocês trabalhar, não. E o que pai tem? Preguiça! Tu é um cabeção, tu é um cabeção. Não é cabeção não, mamãe, não é essa, tu é um cabeção. É pra baixo, pra baixo, só uma, aí. Vai, eu vou ajudar aqui pra você não voltar. Não. Ih, vai, foi. É você. Meu cavalo saiu do lugar daí, ó, do morro. Ele já tá com freio de mão puxado aí, ó. Que cara. Caralho. E a entrevista de hoje é com o deputado estadual pelo PSL, deputado Coronel Davi, desculpa. A entrevista de hoje com o Coronel Davi e também com o presidente do Diretório Estadual do PSL, Rodolfo Nogueira. Vamos conferir. A TV O Estado recebe neste momento o deputado estadual Coronel Davi e o presidente do Diretório Estadual do PSL, Rodolfo Nogueira. Muito obrigado por virem aqui, atender a esta entrevista. Vamos começar conversando com o deputado Coronel Davi, que ainda é, né, deputado suplente, mas a partir do ano que vem será o deputado com a segunda maior votação aqui de Mato Grosso do Sul. O que isso muda na sua postura como parlamentar? E o senhor esperava uma votação tão expressiva de 45.903 votos? Aqui o senhor atribui uma votação tão expressiva? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite da TV O Estado e essa oportunidade que você nos dá da gente estar conversando com o povo do Mato Grosso do Sul. E com o povo do Brasil e do mundo também, né? Porque não há mais barreiras aí, a gente sabe desse grande investimento que foi feito pelo grupo, o Estado, e isso é muito bom para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Dizer para você que a gente primeiro fica muito grato a esse reconhecimento do povo do Mato Grosso do Sul em ter nos dado uma votação tão expressiva. E eu não tenho dúvida de que isso é decorrente do trabalho que nós fizemos. Fomos deputados, fui candidato a prefeito de Campo Grande em 2016, mas sem dúvida nenhuma eu devo essa votação, o partido PSL no Mato Grosso do Sul, com o crescimento que teve, deve essa votação ao fenômeno Jair Bolsonaro, que é um nome que encarnou um sentimento de mudança no povo brasileiro e que fez com que mudasse o conceito das pessoas que viam antes a política com tanta distância e sem participar ativamente, fez com que pessoas que nunca antes se interessaram em fazer política fossem às ruas pedindo mudança e levassem também o nome do Jair Bolsonaro numa campanha voluntária que a gente percebia de pessoas que queriam realmente a eleição do Jair Bolsonaro, dando uma grande mudança nesse sentimento do povo brasileiro. E a gente deve muito ao Bolsonaro, porque
criou esse sentimento de esperança no povo brasileiro e fez com que os candidatos do nosso partido, do PSL, fossem beneficiados por essa mudança que todos nós queremos. E, na verdade, ter uma votação tão expressiva, Euclides, aumenta a nossa responsabilidade de realmente satisfazer as pessoas que confiaram no nosso nome, confiaram nessa mudança inspirada no Jair Bolsonaro, e faz com que essa responsabilidade aumente, e nós vamos trabalhar muito para poder honrar toda essa confiança. Agora, muda também a sua importância como parlamentar devido à expressiva votação que o senhor teve, né? Até na composição das comissões permanentes da Casa, da própria mesa diretora, e também num possível, já que houve o apoio ao governo do governador Reinaldo Azambuja, a candidatura dele, né? O seu nome também é cotado para ocupar uma secretaria, que seria de Justiça e Segurança Pública. Como é que fica a sua situação parlamentar na composição, tanto de comissões na Assembleia ou uma possível participação no governo? Quando a gente tem uma votação tão expressiva como essa, Euclides, né, presidente? A gente tem que saber que as pessoas querem que você exerça esse mandato e trabalhe efetivamente por aqueles compromissos que a gente assumiu com a população, durante a campanha, mas que também ajude o governo a governar melhor, a trazer mais benefícios para a população. E certamente que essa votação expressiva que nós tivemos vai nos abrir portas dentro da Assembleia Legislativa, e eu acho que o nosso nome surge como uma alternativa à Secretaria de Justiça e Segurança Pública por conta do trabalho que nós desenvolvemos, pelo bom trabalho como comandante-geral, né, que foi desenvolvido, e certamente por conta das ações que foram desenvolvidas à época e que consolidaram o nosso nome, principalmente junto à população aqui de Campo Grande, dos grandes centros do Mato Grosso do Sul também. E a gente tem muita tranquilidade de avaliar aí qualquer convite que seja feito, mas a prioridade é o exercício do mandato. Sobre o exercício de mandato, agora uma pergunta ao presidente do PSL. Rodolfo, o PSL fez 2 deputados estaduais, né, e 2 deputados federais, uma senadora, e é a noiva a ser desejada, né, agora pelos políticos, até dos partidos que não atingiram a cláusula de barreira. Como é que estão as negociações, as conversações do PSL com políticos de mandato que se interessem por adentrar ao PSL e por outras pessoas que estão sem mandato, também políticos conhecidos do Estado, que têm interesse pelo partido? Primeiro, obrigado pelo convite, Euclides. Agradecer aí, mais uma vez, o Estado do Mato Grosso do Sul, né, pela votação maciça do nosso candidato a presidente, Jair Bolsonaro, pelos quase 900 mil votos que o Mato Grosso do Sul deu para o Jair Bolsonaro, e dizer que realmente nós estamos acreditando numa nova política e um novo projeto para administrar a nossa nação e o nosso Estado. O partido PSL cresceu nacionalmente e no nosso Estado. E é natural que um partido que é do presidente da República tenha interesse e cria esse interesse em vários políticos, na classe política, né? E o partido PSL hoje está de portas abertas para a gente conversar, para ter uma iniciação aí de uma conversa, para receber essas pessoas que realmente querem fazer parte dessa nova mudança, né? Não só no nosso Estado, mas como na nação. A senadora eleita, Soraya Tronic, ela esteve aqui na TV O Estado e ela disse que uma das prioridades agora, que vai assumir o mandato, é criar diretórios municipais no interior, no maior número possível. Como é que está esse trabalho do PSL para criar diretórios no interior do Estado? Sim, isso já vem sendo feito desde que assumimos
a presidência do partido, né? Já tem conversa com várias pessoas, vários grupos em cada cidade. O senhor pode citar algumas cidades? O partido já tem quase 20 cidades abertas, né? Diretórios abertos municipais. Mas entre eles, Naviraí, Cacilândia, Camapuã, Pedro Gomes, Três Lagoas, várias cidades do nosso interior que também querem montar as executivas, né, municipais, os diretórios, e a gente vem mantendo conversa com o pessoal que realmente apoiou a campanha, o pessoal que realmente quer fazer uma política diferente no estado também. Tem várias pessoas querendo assumir uma posição de candidatos aí para 2020, né? Vários projetos, e a gente está escutando e analisando todos esses projetos. Mas realmente são 79 municípios que a gente quer estar presente em todos os municípios. E já pensando para daqui 2 anos, um partido fortalecido, talvez até fortalecido com a presença de outras pessoas que venham a agregar ao PSL, já pensa em nomes para concorrer a prefeituras das grandes cidades, como a capital, Corumbá, Dourados, Três Lagoas? Já tem essa perspectiva? Já se trabalha nesse sentido? Não, perspectiva já tem, né? Lógico que em cada cidade já tem os seus grupos, né? E nomes sendo cogitados, né, Euclides? Mas eu acho que é um pouco cedo, né, para a gente soltar nomes aí e já começar uma campanha. Acabamos de findar uma campanha aí, né, Coronel? Vitoriosa no estado, né? E eu acho que o projeto político tem que ser bem conversado, tem que ser bem dialogado, a gente tem que realmente pensar no bem de cada município, né? Trazer uma proposta diferente, porque nós assumimos um papel, né, de mudança, né, no Brasil, no cenário político, e a gente não pode sair fora disso. A gente tem que trazer uma proposta diferente para cada município. Passos mais firmes, porém mais curtos. Né? Exatamente. Pensar só o ano que vem agora. Então. Mas tem muito nome, né? Agora todo mundo quer sair prefeito, né, Gleides? Verdade. Agora, Coronel Davi, o senhor já está na política há algum tempo, foi candidato a prefeito, já era deputado estadual, mesmo que suplente, já estava na política desde que deixou o comando da Polícia Militar. Agora, tem aumentado o número de militares, tanto da polícia como dos bombeiros, que têm entrado na política e até com um certo sucesso. Como é que o senhor vê essa entrada e até uma boa aceitação por parte do eleitorado desse contingente militar dentro dos quadros do Legislativo e até Executivo? É uma tendência do momento, até porque uma das grandes queixas da população brasileira é em relação à segurança pública. E no momento que as pessoas pedem mudanças, né, é inegável que apareçam pessoas desse setor que coloquem os seus nomes para a população, até porque, diante da experiência que é adquirida ao longo das suas carreiras, em suas forças policiais, lhe dão certamente condições de bem fazer um papel aí diante de um legislativo, diante de um executivo. Mas hoje, Euclides, eu entendo que esse grande número de candidatos aí do setor da segurança pública, das Forças Armadas, ela se deve a esse momento que o país vive de realmente querer mudanças dentro da segurança pública. É inegável que hoje a sociedade não aceite mais algumas situações que são comuns e que afetam diretamente a segurança das pessoas. Ninguém mais consegue hoje conviver com audiência de custódia. Ninguém mais hoje consegue conviver com saída temporária de presos. Ninguém mais consegue conviver com a possibilidade do cidadão continuar pagando e mantendo o preso dentro da cadeia, sabendo que de dentro da cadeia, por conta de várias falhas que infelizmente existem, ele consegue ainda comandar ações criminosas aqui no mundo externo. Então nós precisamos de mudanças.
Acreditamos que o Jair Bolsonaro vai implementar muitas mudanças nessa área e que vai representar mais segurança para o cidadão, e a presença de profissionais da segurança pública no Poder Legislativo, principalmente, vai ajudar o Bolsonaro a implementar essas mudanças. Uma última pergunta para o Rodolfo, que é para a gente encerrar a entrevista. Uma das referências do presidente eleito Jair Bolsonaro é o professor Olavo de Carvalho, e ele declarou que o Brasil, desde a saída dos militares no poder, não tem uma democracia porque só foi governado por partidos de esquerda. Como é que o senhor vê esse momento agora em que o PSL, assumidamente partido de direita, chega ao poder tendo que enfrentar agora um processo democrático que realmente, de fato, vai existir, já que haverá as duas correntes dentro da política nacional? Bom, Cleides, primeiro é uma responsabilidade muito grande, né? Porque representar não só a direita, mas representar uma política nova é uma responsabilidade que no Brasil inteiro a gente vai ter que honrar a promessa e o voto de esperança do cidadão, né? Em segundo lugar, é um processo de construção ou desconstruir tudo que a esquerda fez, porque a esquerda levou o nosso país no fundo do poço, moralmente, economicamente, financeiramente, né? Eu creio que agora é um momento ímpar que o partido tem em construir algo novo para deixar para o futuro das nossas gerações, né? Porque o Bolsonaro veio com a nova proposta de política, eu venho falando isso, e realmente o anseio do povo de justiça social, né? A gente vê uma corrupção entreada em todos os órgãos, e o povo não aguenta mais isso, né, Euclides? Então a responsabilidade vem junto, né, com esse compromisso assumido no Brasil e no Estado, né? Tá certo. Então, muito obrigado, então, Rodolfo Nogueira, deputado Coronel Davi, pela presença e pela entrevista aqui na TV O Estado. Obrigado a você.